Oi pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês de novo, estudando mais um tópico do direito, tá certo? Agora eu vou tentar contribuir com vocês a respeito dessa teoria do fato jurídico. Essa teoria que normalmente ela é meio problemática para o estudante de direito, a compreensão dela perante os livros de direito não é simples. Os livros de direito são bastante completos a respeito, mas trazem uma linguagem um pouco complicada para a gente entender essa teoria do fato jurídico, e talvez seja por isso que o estudante de direito tem tanta dificuldade quando vai estudar essa matéria. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: a teoria do fato jurídico em si ela é extremamente simples. O que a gente tem alguma certa dificuldade, merece nossa atenção, é a nomenclatura que são usadas nas subclassificações, tá certo? São termos científicos e por isso nós, estudantes do direito, a gente precisa estar atento a elas, tá certo? Mas a teoria em si, a explicação das subclassificações, eu pretendo demonstrar para vocês que ela é extremamente simples. Não tem qualquer dor de cabeça a respeito disso. Essa é a teoria do fato jurídico completa, tá certo? Então, todos esses quadradinhos que vocês estão vendo, esses em vermelho, verde, azul, amarelo, nós vamos estudá-los detalhadamente, tá certo? Sem qualquer dificuldade. E mais uma vez eu vou repetir, a nossa intenção é fazer vocês terem noção de que a dificuldade que o estudante encontra aqui é só em guardar os nomes. A teoria em si, vou repetir, né? Estou ficando até chato de tanto repetir isso, mas vou repetir que a teoria é extremamente simples, tá certo? O primeiro passo para compreender a teoria do fato jurídico é entender o que é fato jurídico e fato não jurídico. Primeira coisa que facilita muito a nossa vida. O que é conhecer, saber a definição do que é um fato? Fato é um acontecimento. Qualquer acontecimento que nós temos no mundo é conhecido como fato para o direito, tá certo? Uma pedra que rola, um peixe que nada, uma água da chuva, tudo isso é chamado de acontecimento. E em termo científico, a gente fala que isso é um fato. Então já sei o que é fato. E o que é o fato não jurídico? Fato não jurídico é aquele que não produz, não tem a capacidade de produzir efeitos no mundo do direito, tá certo? Ele pode até não produzir efeitos, mas se ele tiver a capacidade de produzir efeitos, ele vai ser um fato jurídico. Então, fato é um acontecimento. Quando eu falo que ele é jurídico, eu estou falando que ele tem capacidade de produzir efeitos no mundo do direito. O caso que nós temos aqui no nosso slide é um fato não jurídico. O que quer dizer isso? Um acontecimento, fato, um acontecimento não jurídico, que não tem capacidade de produzir efeitos no mundo do direito. Tá certo? É o caso, por exemplo, um raio que cai, uma gota de chuva, uma onda. Isso é um acontecimento? É, mas não tem capacidade de produzir efeitos no mundo do direito. Tá certo? A questão do Corinthians, que nós fizemos aqui, era só uma brincadeira, tá certo? Quem me conhece já sabe que eu sou flamenguista e a gente faz sempre brincadeiras, né, no bom sentido, a respeito disso, tá certo? Mas para ajudar a gravar a matéria, tá certo? Então, fato não jurídico, fato é um acontecimento, não jurídico quer dizer que não é capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Por isso o direito não tem interesse em estudar esses fatos não jurídicos, tá certo? Bom, e se temos os fatos não jurídicos, temos os fatos jurídicos, tá certo? Que são aqueles que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito. E por isso o direito tem interesse em estudá-los, tá certo? A doutrina chama isso de fatos jurídicos em um sentido amplo, porque nós vamos ter, como vocês já viram no slide anterior, vocês vão ver que existem várias e várias subclassificações, tá certo? Então aqui, nesse primeiro passo, diferenciar fato não jurídico e fato jurídico. Fato jurídico, fato, acontecimento, e jurídico, aquele que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito. Se não for capaz de produzir efeitos, então ele é um fato não jurídico, tá certo? E aqui, pessoal, eu faço só um alerta, tá certo? Quando a gente estiver falando no jurídico ou não jurídico, o que importa é a capacidade de produzir efeitos, tá certo?
Vou fazer esse alerta aqui para vocês. Por que disso? Porque se eu dissesse para vocês que o fato jurídico é aquele que produz efeitos no mundo do direito, a gente estaria ignorando alguns institutos, como por exemplo, o testamento, que é revogado. Testamento é uma figura que eu faço um testamento hoje, amanhã eu me arrependo, eu cancelo, eu modifico. Toda hora eu posso modificar esse testamento enquanto eu for vivo, né? Então não tem dificuldade nesse sentido. Então faça um testamento desse hoje, faça um testamento hoje, amanhã eu revogo esse testamento, tá certo? Esse testamento nunca vai produzir efeitos no mundo do direito. Mas a questão é, ele foi capaz de produzir efeitos? Se vocês falarem que sim, e a resposta é sim mesmo, o testamento, mesmo revogado, ele tinha capacidade de produzir efeitos no mundo do direito. Então, o testamento revogado é um fato jurídico. Não é que ele produziu efeitos, mas ele tinha a capacidade de produzir efeitos no mundo do direito. Tá certo? Então, essa é a diferença entre o que é jurídico e o que não é jurídico. Continuando, então. Voltamos a falar dos fatos jurídicos. Fatos, acontecimentos jurídicos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito. E aí vem a diferença. Nós temos acontecimentos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito. Alguns deles vêm da força da natureza e outros vêm da ação humana. Quando eu estiver analisando acontecimentos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito, advindos da força da natureza, eu chamo esses institutos de fatos jurídicos naturais. Fatos, acontecimentos jurídicos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito e naturais porque advêm da força da natureza. Se eu estiver falando de fatos jurídicos humanos, acontecimentos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito, advindo da ação do homem, eu estou falando de fato jurídico humano. Então, temos aqui duas subclassificações importantes. Fatos jurídicos naturais, acontecimentos que são capazes de produzir efeitos em virtude da força da natureza, e fato jurídico humano, acontecimentos que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito em virtudes da ação do homem. Tá certo? Então, aqui temos a primeira subclassificação. Quando estamos falando desses fatos jurídicos naturais, eles se subdividem como? Temos aqueles acontecimentos da natureza que são previsíveis, que eles naturalmente acontecem, que eles são esperados. Podem até não acontecer, mas normalmente se espera que aconteçam. É o caso do nascimento, a morte, a maioridade civil, o próprio passar do tempo que acarreta a prescrição, tá certo? Esses acontecimentos da natureza que são previsíveis, que eles são esperados, tá certo? A gente chama de fato jurídico natural ordinário. Fato, acontecimento jurídico que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, natural, porque ele vem da ação da natureza, e ordinários porque são previsíveis, tá certo? Se forem acontecimentos que a gente não espera que aconteça, como tsunami, uma enchente, um furacão, um terremoto, caso fortuito ou força maior, instituto que vocês vão estudar bem dentro do direito das obrigações, a gente chama de fato jurídico natural extraordinário. Fato, acontecimento jurídico que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, natural porque vem de uma força da natureza, e extraordinário é porque não é esperado. A gente sabe que existe, mas não é esperado, tá certo? Agora, tem um lado também daqueles acontecimentos que advêm de uma intervenção do homem, tá certo? São chamados de fatos jurídicos humanos. Fato, acontecimento jurídico que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, e humano porque vem de uma intervenção humana. A única coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês é o detalhe. A doutrina prefere chamar essa classificação de ato jurídico em sentido amplo. Por que essa troca? Quando eu estou falando de um acontecimento que advém de uma ação do homem, fato humano, eu não estou falando de um ato do ser humano, de uma ação do ser humano. Todas as vezes que eu não estou falando fatos humanos, acontecimentos que advêm de uma ação humana,
Eu não estou falando então de ação humana? Então isso a doutrina prefere chamar de ato jurídico. Ato de ação humana. E jurídico porque é capaz de produzir efeitos no mundo do direito. O jurídico aqui não muda, tá certo? É só a preferência de se trocar fato jurídico por ato jurídico, tá certo? Porque ato sintetiza que é uma intervenção do homem, que é uma ação do homem, tá certo? Por isso essa troca de nomenclatura, tá certo? Então, assim, dizer que é um fato jurídico humano ou um ato jurídico em sentido amplo é exatamente a mesma coisa, tá certo? É só uma preferência dos doutrinadores. E vocês vão encontrar muito mais falando em ato jurídico em sentido amplo do que fato jurídico humano, tá certo? Essa nomenclatura ato jurídico em sentido amplo, ela caiu no gosto dos doutrinadores e ela é utilizada com muito maior número de vezes, né, do que efetivamente a expressão fato jurídico humano. Mas é critério dos senhores usar qualquer uma das duas, combinado? Então, só para deixar mais claro, tá certo? Fato é um acontecimento e ato é uma conduta, tá certo? Então, esse slide aqui que vocês estão vendo, ele explica muito bem por que se fez essa troca da expressão fato pelo ato jurídico, tá certo? Então, fato é um acontecimento, como nós já falamos, e ato é uma conduta, é uma ação humana. Então, os doutrinadores preferem falar em ato jurídico do que em fato jurídico quando estão se tratando de ações humanas, tá certo? É a opção do legislador, a opção do doutrinador, tá certo? A única coisa que a gente tem que saber é que existem as duas nomenclaturas, principalmente quem vai fazer concurso público, né? Porque às vezes o concurso público pergunta sobre o ato jurídico em sentido amplo, né? E não fala do fato jurídico humano. Então a gente precisa conhecer as duas nomenclaturas. É só um alerta que eu faço para vocês, principalmente para quem estuda para concurso público. Precisa conhecer as duas nomenclaturas, tá certo? Bom, então estudamos agora o fato jurídico humano, tá certo? Ou, como eu já falei, já estou ficando até chato, né? Ato jurídico em sentido amplo, que é a expressão preferida pelos doutrinadores. Toda ação humana, concordam comigo? Toda ação humana, ou ela é contra, ou ela é de acordo com o direito, ou ela é contra as normas jurídicas, ou ela é a favor das normas jurídicas. Aqui é a classificação que nós temos. Ato jurídico lícito e ato jurídico ilícito. O que é o ato jurídico lícito? Aquela ação humana, atos jurídicos, que são capazes de produzir efeitos no mundo do direito ilícitos, porque estão de acordo com o ordenamento jurídico, tá certo? Está de acordo com as leis. Por estar de acordo com as leis, a pessoa vai ter o benefício da lei de receber tudo aquilo que ela deseja quando pratica esse ato. Quando se trata de um ato, uma ação humana, jurídico, que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, ilícito, porque ilícito é contrário ao ordenamento jurídico, contrário às normas do direito, tá certo? Aí a gente chama de ato jurídico ilícito, tá certo? A principal efeito disso aqui, que vocês vão estudar, principalmente em responsabilidade civil, tá certo? Isso aqui, o ato jurídico ilícito, é a base da responsabilidade civil, tá certo? É daqui que começa a responsabilidade civil. Então, o principal efeito do ato jurídico ilícito é trazer efeitos indesejados para quem o praticou, normalmente uma punição. Ninguém pratica um ato para receber uma punição. Isso é um efeito indesejado, mas justamente porque a pessoa ofendeu o ordenamento jurídico, tá certo? Mas, enfim, o que eu preciso saber então? Ato jurídico lícito. Ato jurídico lícito é uma ação humana que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, por isso que ele é jurídico, ilícito porque está de acordo com o ordenamento jurídico. Se for uma ação humana, ato que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito jurídico e está contra o ordenamento jurídico, eu chamo de ato jurídico ilícito. Então, sempre que a gente estiver analisando ação humana, ato jurídico, ou ele está de acordo com o direito, ato jurídico ilícito, ou está contra o direito, ato jurídico ilícito. Simples, não é? Simplesinho. Uma questão que precisa ficar muito bem clara é o seguinte: existem alguns poucos doutrinadores
que levantam a lebre. Poxa, mas o que é ilícito pode ser jurídico? Isso não seria uma contradição? Tá certo? Alguns autores defendem, mas isso é uma minoria, tá certo? Defendem que o que é jurídico não pode ser ilícito, porque seria uma efetiva contradição, tá certo? Mas aí como é que nós vamos responder isso? Nós vamos ter que analisar, tá certo? O que significa o jurídico e o que significa ilícito, e aí vocês vão ver claramente que é extremamente correto, é perfeitamente correto dizer que um ato jurídico é ao mesmo tempo ilícito. Para explicar isso para vocês, eu vou usar esse slide só para recordar os termos que nós já estudamos. Quando eu falei que era o ato é uma ação do homem. Jurídico, que é relevante para o direito, que é capaz de produzir efeitos no direito. Ilícito, é contrário ao ordenamento jurídico. Isso é o que nós estudamos. Aí eu pergunto para vocês, pode ter uma ação humana que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito, por isso é relevante para o direito, e ao mesmo tempo seja contrário ao ordenamento? Vamos imaginar uma batida de carro. Quando alguém pega um automóvel e bate em outro automóvel, quando alguém mata alguém, quando alguém causa uma lesão, causa um dano em outra pessoa. Uma batida de carro, vamos usar esse exemplo que fica bem simples. A batida de carro é uma ação do homem? Com certeza que sim. É capaz de produzir efeitos no mundo do direito? Opa, e como produz? Tá certo? Inclusive, é a base de toda a responsabilidade civil, matéria que vocês vão estudar em momento futuro, tá certo? Então, a batida de carro é capaz de produzir efeitos? Lógico, o principal efeito é obrigar aquele que bateu a indenizar a vítima, tá certo? A indenizar o inocente. Então, é uma ação do homem que é sim capaz de produzir efeitos no mundo do direito. E é contra o ordenamento jurídico. Por quê? Porque eu não posso lesar o patrimônio de alguém, tá certo? Então, a batida de carro é uma ação do homem? É, então é um ato. É capaz de produzir efeitos no mundo do direito? É relevante? O direito tem interesse em estudar essa batida de carro? Com certeza que sim, por isso que é jurídico. E ao mesmo tempo é ilícito? É ilícito, porque o direito proíbe que as pessoas lesem o patrimônio de outras, tá certo? Então a batida de um carro é um exemplo claríssimo que falar que ato jurídico ilícito existe em nosso direito é de uma certeza, de uma precisão absoluta, tá certo? Então, em que pese alguns autores dizerem o contrário, que o que é ilícito não pode ser jurídico, na verdade, o que é ilícito pode ser jurídico sim. Basta saber o que define cada uma dessas palavras que nós estamos usando, tá certo? Então, ficamos com essa conclusão, tá certo? Aqui outra brincadeira, tá certo? Mas só para dizer realmente que ato jurídico ilícito é uma figura existente no nosso direito, tá certo? Bom, e agora caminhando para a última subclassificação. Nós estamos falando de atos jurídicos lícitos, ação humana, que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito e que está de acordo com o ordenamento jurídico. Existem 3 formas de atos jurídicos lícitos. Primeiro, ato jurídico em sentido estrito. Segundo, negócio jurídico. E o terceiro, ato-fato jurídico. Primeiro, o que é o ato jurídico em sentido estrito? Existe uma manifestação de vontade de alguém e existem os efeitos da lei. Essas 3 classificações aqui nós vamos basear a partir dessa colocação. Então, quando eu faço uma ação humana que é capaz de produzir efeitos no mundo do direito e de acordo com o ordenamento jurídico, primeira questão, existe uma ação humana e existem os efeitos da lei. Quando a pessoa pratica a ação humana e todos os efeitos vêm da lei, a lei que escolhe os efeitos, tá certo? Eu estou na figura do ato jurídico em sentido estrito. O caso mais simples para explicar isso para vocês é o reconhecimento da paternidade. Qualquer pessoa tem o direito de reconhecer a paternidade de uma criança. Mas a partir do momento que ele reconhece, quem dá todos os efeitos, ou pelo menos a maioria dos efeitos, é a lei, tá certo? Eu não posso, por exemplo, reconhecer a paternidade de alguém
e dizer: estou reconhecendo a sua paternidade, mas não quero que isso gere direito à sucessão, que isso gere direito a alimentos. E eu não tenho esse direito por quê? Porque é um ato jurídico em sentido estrito. Eu escolho praticar o ato. Todos os efeitos a lei que determina. Então é a lei que vai determinar que no reconhecimento de paternidade são devidos alimentos, são devidos direitos sucessórios e todos os efeitos de uma paternidade assumida, tá certo? Então todas as vezes que a pessoa pratica o ato, mas a lei dá os efeitos, isso é o ato jurídico em sentido estrito. Diferentemente, é a figura do negócio jurídico. Quando a pessoa pratica o ato e a própria pessoa define todos os efeitos, a figura se chama negócio jurídico. É o caso, por exemplo, dos contratos. É o exemplo máximo que nós temos de negócio jurídico. Num contrato, eu escolho praticar o contrato ou não. Eu escolho celebrar o contrato ou não. Tá certo? Quem dá os efeitos do contrato? Eu também. Eu vou definir, por exemplo, quando é que acontece a mora. Quais são as penalidades a respeito da mora? Qual que vai ser a cláusula de juros? Eu vou poder negativar a pessoa ou não tenho esse direito? Todos os efeitos, por exemplo, que advêm do contrato, eu vou escolher, tá certo? Então, isso se chama negócio jurídico. Diferença de ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico, então. Nos dois casos, a lei protege a manifestação de vontade da pessoa. Só que os efeitos, no ato jurídico em sentido estrito, quem dá os efeitos é a lei. No negócio jurídico, quem escolhe os efeitos é a própria parte. Já no ato fato jurídico, que é uma figura que muitos autores falam que nem existe mais, tá certo? A diferença acontece por quê? Porque a lei não está preocupada com a manifestação de vontade da parte. A lei só se preocupa com os efeitos praticados. Por isso que os exemplos não são muito bons, não são exemplos meio pobres mesmo, tá certo? Por exemplo, o achado de um tesouro. Quando a gente acha um tesouro, né, a lei não quer saber se a gente tinha intenção de achar, se não tinha intenção de achar. Você achou o tesouro? Achou. Então você vai se tornar automaticamente proprietário da metade. Tá certo? É critério do legislador. É quando aquela compra de pequeno valor feita pelo absolutamente incapaz. Nós já estudamos, tá certo? Que o absolutamente capaz só pode fazer um contrato de compra e venda se ele tiver representado. Tá, mas ele vai numa venda e faz uma compra lá, um valor significante, compra um refrigerante. Isso é um ato nulo? Tá certo? Na verdade não seria, isso entraria no ato fato jurídico. A lei não quer saber se aquela criança tinha o discernimento para saber o que é uma compra de refrigerante ou não, tá certo? A lei quer saber só dos efeitos. Ele fez uma compra que o beneficiou? Fez, então a compra é válida. Se trata de uma situação insignificante, tá certo? Então isso é o ato fato jurídico. Então, só para explicar para vocês, ato jurídico em sentido estrito, a pessoa pratica o ato e a lei dá todos os efeitos. Negócio jurídico, a pessoa pratica o ato e a própria pessoa escolhe todos os efeitos. E o ato fato jurídico, a lei não tem uma preocupação com o fato da pessoa, do ato praticado por ela. A preocupação é só com os efeitos, tá certo? E lembrando, alguns autores, e não são poucos, dizem que essa figura aqui nem sequer existe mais no nosso ordenamento. Mas como alguns autores sustentam, e a maioria dos autores ainda explica o que é o ato fato jurídico, eu trouxe para vocês para que, se cair numa prova de concurso, alguma coisa nesse sentido, a gente não alegue que a gente não estudou, que a gente não sabe o que é essa figura, tá certo? Em síntese, pessoal, isso é o que a gente chama de teoria do fato jurídico, tá certo? No curso de Direito de vocês, no andamento do curso de Direito de vocês, vocês vão ver que cada momento desse que nós estudamos, tá certo? É capaz de surgir um direito, extinguir um direito ou um direito se modificar. As explicações, espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês, são explicações muito simples, tá certo? Não tem nada assim de outro mundo. A nossa única dificuldade é na memorização dos termos, porque são termos científicos e a gente precisa ter uma atenção especial a eles, tá certo? Uma vez decorados esses termos científicos, a explicação de cada figura dessa é extremamente simples, tá certo? Espero que eu tenha contribuído
para desmistificar um pouco essa teoria do fato jurídico, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima aula.